Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais no Público e na TSF. O nosso convidado de hoje é o físico brasileiro Ildeu de Castro Moreira, especialista em História e Divulgação da Ciência. Ele nasceu no estado de Minas Gerais, graduou-se em Física em 1973 pela Universidade Federal de Minas Gerais e é professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é sobretudo conhecido pelas suas atividades e pela sua investigação na popularização da ciência no Brasil. Tem vários estudos sobre cientistas ilustres que visitaram o Brasil, como Albert Einstein, Madame Curie e Richard Feynman. Recebeu o Prémio José Reis de Divulgação Científica em 2013. Em 2017 foi nomeado Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, cargo que ocupou até 2021, tendo sido desde então Presidente de honra. Bem-vindo, Ildeu. Olá. Boa tarde a todos, muito obrigado. Obrigado por estares à conversa connosco do outro lado do Atlântico, embora separados pelo oceano, temos em comum a língua portuguesa e temos em comum o nosso interesse pela divulgação da ciência. O pretexto mais imediato para esta nossa conversa é a visita que Einstein fez ao Brasil e outros países sul-americanos, precisamente há 100 anos, em 1925. Portanto, Ildeu, podes contar-nos um pouco sobre o contexto dessa visita, o que é que Einstein foi fazer ao Brasil? Em primeiro lugar, ele foi convidado para ir à Argentina por um período maior, porque a Argentina tinha uma comunidade científica bastante forte na área de física naquele momento, e os brasileiros o convidaram para vir ao Brasil também. Ele passou aqui no dia 21 de março, no caminho para a Argentina, ficou apenas um dia e visitou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas no retorno ele ficou de 4 de maio até o dia 12 de maio. E aí ele fez várias atividades no Rio de Janeiro, fez 3 conferências científicas, digamos assim, 2 mais de divulgação, e também visitou as instituições de pesquisa, teve uma recepção muito grande pela mídia e também teve recepções da comunidade judaica e da comunidade germânica. E, portanto, o convite era um convite científico. Ele era já muito conhecido na época, não é? Ele tinha recebido o Prémio Nobel de 1921 e a comunidade científica do Brasil estava muito atenta e recebeu o Einstein com todas as honras, em particular na física. Como é que foi a recepção da comunidade científica, em particular de física e astronomia, ao grande cientista? Em primeiro lugar, a comunidade científica no Brasil, naquele momento, era muito restrita. Fundamentalmente, não havia formação de faculdade de filosofia, ciências e letras, ainda só surgiriam 10 anos depois, mas havia engenheiros, médicos e profissionais interessados. E um grupo forte de jovens pesquisadores que criaram a Academia Brasileira de Ciências 10 anos antes. Então, esse grupo se juntou e recepcionou o Einstein. Ele fez 2 conferências sobre a teoria da relatividade especial e geral, no Clube de Engenharia e na Escola Politécnica, e depois fez uma conferência sobre a situação atual das teorias sobre a luz, na Academia Brasileira de Ciências, que foi, no meu ponto de vista, mais interessante, que discutiu um ponto candente daquele momento da física mundial, a realidade dos chamados conta de luz, os fótons, né, que depois ganharam esse nome. Então essa comunicação dele na Academia Brasileira de Ciências foi bem interessante, mas a comunidade ainda era muito, digamos assim, uma formação. O Einstein não teve muito diálogo com as pessoas daqui, poucos diálogos amigáveis certamente, mas de conteúdo científico muito pouco, porque aqui a comunidade era muito frágil em relação a ter uma formação em física mais avançada. E do público em geral? O Einstein, nessa altura, como é que era a cultura científica no Brasil? O Einstein seria reconhecido na rua no Brasil? Eles, nessa altura, já eram uma estrela, não é? Com certeza. Ele passeou pelas ruas do Rio de Janeiro e os populares o reconheciam, né, porque a fotografia dele estava nos jornais daqueles dias no Rio de Janeiro. É claro que grande parte da população brasileira naquela época ainda era analfabeta, mas o pessoal mais ilustrado do Rio de Janeiro certamente recepcionaram e houve uma divulgação muito grande na mídia, com artigos sobre a relatividade, sobre a teoria dele, que era certamente polêmica naquele momento ainda, mas isso foi uma recepção bastante interessante. Ele foi recebido pelo presidente da República, pelo prefeito da cidade, pelas autoridades, e teve várias comemorações e passeou muito pelo Rio de Janeiro, né, pelo Corcovado, dos lugares turísticos. O que é que ele escreveu sobre isso? Foi publicado no ano passado no Brasil um livro com os diários de viagem de Einstein. E quais são, pode resumir, as impressões com que ele ficou do Brasil?
Olha, esses diários, na realidade, já haviam sido publicados anteriormente. Em inglês, não é? Já em 2000 e pouco, o Alfredo Tomasquim, um colega, publicou um livro sobre o viajante da relatividade no Brasil. Em português, em português. Em português. Agora saiu foi uma nova edição. Sim, agora não é uma nova edição, é um outro livro de um dos editores dos Collected Papers do Einstein, que fez um livro um pouco mais completo, com uma tradução comentada desses diários. Mas eles já eram conhecidos desde algum tempo dos pesquisadores aqui do Brasil que trabalhavam nisso. Nós mesmo fizemos um livro em 1995 com vários autores sobre Einstein e o Brasil, em que essas matérias de jornais, as conferências dele foram publicadas. E podes resumir os comentários que ele fez sobre a hospitalidade brasileira, sobre, enfim, as pessoas, a paisagem, o que é que ele viu e o que é que ele gostou? Olha, o que o entusiasmou mais foi certamente a natureza do Rio de Janeiro, a natureza tropical. Ele visitou vários lugares turísticos do Rio de Janeiro, a Floresta da Tijuca, que é muito bonito. Então ele tem vários comentários no diário dele, bastante entusiasmados, empolgados com a natureza brasileira, tropical brasileira. Ele menciona também a mistura étnica nas ruas na cidade do Rio de Janeiro e faz referências elogiosas a alguns dos personagens com os quais ele se encontra. Ele faz também algumas observações críticas. O Einstein, nesse diário, é bastante irônico, né? Ele faz várias observações críticas, por exemplo, sobre a mania nossa de falar muito, de fazer muitos discursos das homenagens, aquilo o incomoda um pouco. O calor também, naquele momento, do Rio de Janeiro, e ele atribui um pouco até esse calor a uma certa inércia ou um certo comportamento meio, eu diria, mais relaxado das pessoas. Né? Uma maneira cuidadosa de dizer. Uma maneira cuidadosa de dizer. Ele também tem algumas afirmações que soam como racistas. Tipo dizer, eu sou um elefante, me sinto como um elefante rodeado de macacos. Ele diz isso. Claro que ele tem preconceitos, como todos nós temos, de várias ordens. Era um europeu da Alemanha, não era um europeu naquela época. Nós conhecemos os pecados do Einstein. Olha, ele carrega algumas coisas preconceituosas evidentes no diário dele. Mas, no geral, ele tem uma percepção muito positiva da natureza e das pessoas. É claro que ele também tem uma observação que o meio científico brasileiro era muito frágil naquele momento. Sim. Olha, e ele fala em que língua nas conferências que deu lá no Brasil? Ele fala em francês. Ele escreveu um comunicado que ele fez à Academia Brasileira de Ciências, ele escreveu em alemão, no manuscrito, entregou o manuscrito e depois foi publicado na revista da Academia, e esse manuscrito ficou muitos anos perdidos e aos 30 anos atrás nós o relocalizamos. Muito bem. Olha, conta aqui para o público português, porque não é assim muito conhecido entre nós, a paragem que ele teve em Lisboa à ida de Hamburgo para a América do Sul. Ele passa em Lisboa, ele faz no dia 11 de março de 1925, ele fica um dia na cidade e passeia pela cidade, né? Ele faz um comentário muito bonito sobre a elegância das varinas. As mulheres que vendiam o peixe, não é? Isso. E depois ele vai até o Castelo de São Jorge, ele acha a vista magnífica e depois visita o Mosteiro dos Antônimos. E depois retorna para o navio. E ele menciona que eles fizeram fotografias, ele estava acompanhado de outras pessoas, colegas da Alemanha. Ele comenta que fizeram fotografias das varinas. Essas fotografias eu nunca as vi. Eu também não. Seria interessante tentar até saber localizá-las. Onde é que poderão estar no espólio de Einstein as fotografias das varinas portuguesas, que ele depois foi dizer no Brasil que tinha visto mulheres de uma elegância extraordinária. Ele faz esse comentário numa entrevista que ele deu longa ao Assis Chateaubriand, que era um jovem jornalista brasileiro. Ele comenta sobre as varinas de Lisboa. Esse comentário foi reproduzido posteriormente pelo Gilberto Freire, um grande sociólogo brasileiro. E amigo de Portugal, visitou. Isso. É a importância do regional na concepção do Einstein. Muito bem. Olha, diz-me uma coisa. Tinha havido aquele eclipse que deu a fama ao Einstein, não é? 1919, e uma parte do eclipse, uma observação do eclipse foi feita no Brasil, no Sobral, no Nordeste. Isto teve alguma consequência para a recepção de Einstein? Quer dizer, o facto de ter sido confirmada a teoria da relatividade geral em solo brasileiro foi referida pelo Einstein?
Sim, ele menciona isso na sua conferência, que ele fez, na conferência que ele fez, e também a jornalistas que o perguntaram. Inclusive, esse jornalista que eu mencionei, Assis Chateaubriand, pede para o Einstein escrever uma frase para o jornal, e o Einstein escreve: o problema concebido pelo meu cérebro foi resolvido pelo céu luminoso do Brasil. É uma frase bonita. É uma frase bonita. E logo no ano seguinte, em 1926, foi Marie Curie, Madame Curie, ou Maria Curie, que visitou o Brasil com a sua filha, também física, a Irene Curie. Podes contar-nos, em resumo, como é que foi essa visita das Curie? Essa visita foi muito interessante porque ela durou mais tempo, ela durou 2 meses, e elas fizeram uma série de conferências, em torno de 1 dúzia de conferências, sobre a radioatividade, que era o tema que interessava mais, obviamente, do trabalho dela. E ela visitou outras cidades brasileiras, como Belo Horizonte, como São Paulo, como Águas de Lindóia, Petrópolis, e foi uma estadia também muito interessante, porque as mulheres brasileiras se juntaram no movimento. Havia já um movimento do feminismo da Federação Brasileira para o Progresso Feminino, e elas se juntaram e acompanharam a Marie Curie em todas as suas palestras e presenças, inclusive fizeram digamos assim, uma sessão solene em homenagem a ela, com as mulheres e com a defesa das mulheres na ciência. Então, as cientistas brasileiras, naquele momento, algumas delas do Museu Nacional ou da universidade, se juntaram e fizeram um movimento junto com a Marie Curie pela importância das mulheres na ciência. Muito interessante, mas a Madame Curie, ao contrário do Einstein, não passou por Portugal, que eu saiba, ela nunca visitou Portugal. Embora tenha tido discípulos portugueses, não sei se ela teve discípulos brasileiros. Houve cientistas brasileiros que trabalharam com a Madame Curie? Sim, vários. Vários trabalharam com ela e depois se formaram, retornaram para o Brasil e deram início muito do estudo de energia nuclear aqui. Portanto, a radioatividade de energia nuclear também no Brasil, deve alguma coisa à Madame Curie ou ao seu Instituto do Rádio em Paris. Sim. E é interessante que numa das palestras da Marie Curie, ela menciona o famoso espalhamento de Compton, né, que o Einstein também tinha se referido no ano anterior, que era muito importante para a confirmação da chamada existência dos fótons, né? Inclusive houve uma disputa naquele momento, quando o Einstein estava no Brasil, havia uma disputa entre ele e outros cientistas, em particular o Bohr, que não acreditava na existência do fóton. E a conferência que o Einstein fez no Brasil foi sobre isso. E quando ele retorna para a Alemanha, os experimentos dão razão a Einstein nessa questão. Muito bem. Isso é uma discussão científica que é, portanto, contemporânea dessa visita da Madame Curie. A Madame Curie era muito admirado pelo Einstein. Ele que era um bocadinho misógino, não é? Tinha uma atitude, às vezes, digamos, de considerar as mulheres inferiores. Ele achava que a Madame Curie era de uma qualidade científica extraordinária. Confirmas isso, não é? Sim, com certeza. Olha, outro visitante ilustre mais tarde, acho que esteve no Brasil várias vezes até, final dos anos 40, 50 e 60, foi o Richard Feynman, o famoso físico brincalhão, que tem vários livros, não estás a brincar. Nem sempre a brincar, nem sempre a brincar, Sr. Feynman. Feynman. Esteve no Brasil e de uma vez participou ativamente no Carnaval no Rio. Isso ficou lendário, não é? E ainda hoje os físicos de todo o mundo falam da participação do Feynman no Carnaval do Rio. Desfilou. Como é que foi? Sim, ele a primeira vez que ele veio ao Brasil, ele já se interessou por isso. Mas ele ficou, no ano seguinte, ele voltou em 1951 para 52 e ficou o ano sabático no Rio de Janeiro. E ele deu várias conferências aqui, deu cursos e se interessou por uma escola de samba que era lá de Copacabana, próximo onde ele estava hospedado, no Leme. E aí ele se interessou e treinou para fazer o desfile, participou do desfile. Daquele bloco chamado Bloco Carnavalesco, naquele ano, ele tocava a frigideira, que é uma maneira de você fazer percussão, e ele conta muitos episódios saborosos dessa experiência dele. Ele gostou muito do carnaval, né? Participou de bailes e depois retornou no Carnaval do Rio de Janeiro. Ele retorna em 1966, Sim. Quando ele já era prêmio Nobel. Ele é Pois convidado... ele recebeu em 65 o Prémio Nobel da Física. Exatamente. Aí ele vem ao Rio de Janeiro, participa de vários dos chamados bailes de carnaval, do desfile de carnaval, mas é o momento que ele já está muito mais, de certa maneira, uma certa
um incômodo com o Brasil, com a situação política, porque já era ditadura. E os amigos dele, os principais amigos dele, o Leite Lopes, o Mário Schember, o Tiomo, estavam sendo perseguidos politicamente. E o Feynman fica incomodado claramente com isso e não retorna mais ao Brasil. Sim. Ele também, a dada altura, também fez algumas considerações sobre o ensino das ciências no Brasil. Como é que elas foram recebidas? Foi uma repercussão muito positiva. Fez uma crítica muito dura ao ensino de física no Brasil, já no ano, nesse ano que ele veio e fica mais tempo aqui. Ele analisa os livros didáticos que eram usados nas escolas, faz uma crítica bastante pertinente sobre que não se ensinava física adequadamente, e vários dos cientistas estavam presentes lá, brasileiros, e que alguns deles tomam a si a tarefa, inclusive, de traduzir livros de física mais adequados, que o Feynman sugere, o famoso livro do Blackwood. Então, o Leite Lopes e o Tiomo, que eram amigos deles e cientistas brasileiros, traduzem as conferências do Einstein, a sugestão do Feynman para a produção desse livro para o ensino secundário. As críticas dele foram recebidas com bastante... de certa maneira, é uma combinação de reconhecimento da crítica correta, ao mesmo tempo incômodo, né? Porque é uma crítica bastante dura. Pois, ele diz que aquilo ensino era repetitivo, que as pessoas decoravam as coisas, repetiam, mas não percebiam verdadeiramente, não é? Se calhar ainda hoje não mudou muito, não é? Não estou a falar apenas no Brasil, também em Portugal temos o mesmo problema. No ensino é repetitivo. A crítica dele depois se estendeu para os Estados Unidos e para outros países também da América Latina, né? Muito bem. Olha, estas visitas de prémios Nobel ajudaram de certo à comunicação da ciência no Brasil. É uma área que tens bastante experiência. Passamos agora para a atualidade. Como é que está a relação entre sociedade brasileira e ciência? Sei que trabalhas há muito tempo nisso e que podes dar-nos uma panorâmica. Por exemplo, eu vou ser concreto. Notas, por exemplo, grande diferença do tempo do governo Bolsonaro para o tempo atual do governo Lula? Quer dizer, tem havido, digamos, um outro olhar sobre a ciência? Certamente sim, há uma diferença importante. Eu trabalhei muitos anos no Ministério da Ciência e Tecnologia, criando lá um departamento de popularização da ciência. Que ainda existe, não é? Que foi no governo Temer e no governo Bolsonaro, esse departamento foi bastante alijado. Então, os projetos de divulgação de ciência no Brasil ficaram bastante reduzidos. Depois, com a entrada do governo Lula, isso foi retomado. Se recriou o departamento, se recriou uma secretaria voltada para ciência e desenvolvimento social, o que foi importante, mas ainda as políticas não foram retomadas na sua inteireza. Então, os recursos ainda são baixos, tem um movimento nacional já intenso, o Brasil melhorou muito a divulgação científica, mas ainda estamos tendo muitas dificuldades e muitos problemas. Tanto que fizemos uma Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia recentemente, e essa foi uma das questões críticas: melhorar a educação científica nas escolas e aprimorar a divulgação científica. Sim, mas há também a questão dos mídia e, por exemplo, a televisão e a internet são muito fortes no Brasil. Há programas de ciência na televisão e antes da televisão, nos jornais, nos principais jornais brasileiros. Qual é o estado da arte da comunicação de ciência aí nos grandes mídia? Olha, ela, de certa maneira, a presença da ciência na televisão brasileira sempre foi muito rala, muito precária, digamos assim, né? Poucos canais tinham algum programa e ainda, mesmo os canais oficiais, praticamente não tem programas adequados de divulgação científica. Então, na televisão e no rádio, a gente tem uma deficiência séria. Os jornais já tiveram uma cobertura melhor em outras épocas, com suplementos especiais. Depois que veio a questão da internet, isso obviamente passou muito para as redes sociais. Nós temos no Brasil vários jovens que são influencers. No YouTube há muitos brasileiros que aqui em Portugal também são seguidos. Isso. No YouTube, no TikTok, tem muita presença de ciência, mas é de uma maneira, às vezes, um pouco esparsa, né? E que às vezes dificulta. Continuo achando que o grande problema na educação científica no Brasil é você melhorar muito a educação científica na escola. Aquilo que o Feynman já apontava e que nós não conseguimos resolver.
Muito bem. Olha, a ciência brasileira existe em vários ramos, há muito mais cientistas brasileiros que em Portugal, não é? Mas ainda não foi reconhecido com prémios Nobel. Em Portugal houve um na medicina, o Egas Muniz, também só há um, na área das ciências. Mas há um britânico, o Sir Peter Medawar, que nasceu em Petrópolis e que teve o Nobel da Medicina em 1960. Ele é brasileiro? Ele é britânico? Esse conta como um prémio Nobel brasileiro ou não? Pois é, essa é uma polêmica que rola por aqui. Ele nasceu no Brasil, né? Eu tenho certidão de nascimento dele, nasceu em Petrópolis e, portanto, era cidadão brasileiro. O que ocorreu é que um episódio, quando ele tinha em torno de 17, 18 anos, ele retorna ao Brasil, os pais dele moravam aqui, ele retorna ao Brasil e aí ele tem de fazer o alistamento militar, cumprir o serviço militar. E ele tenta não fazer isso porque ele já estava trabalhando em Oxford, né, como integrado à Universidade de Oxford. E aí há uma polêmica que não está muito bem esclarecida, mas aparentemente o Exército brasileiro não concordou, exigiu que ele fizesse o serviço militar aqui, cumprisse o serviço militar. E ele também era cidadão britânico, ele tinha sido registrado também. E aí ele simplesmente vai para a Inglaterra e não volta ao Brasil, nesse momento. Ele retorna muito tempo depois, então existe uma certa percepção de que isso teria feito com que ele deixaria de ser brasileiro. Mas pelas leis brasileiras, não. Ele continua cidadão brasileiro, teve um problema de não cumprir o serviço militar, que deveria ser, inclusive, se tivesse no Brasil, punido por isso. Sim. Mas foi um grande cientista e um grande divulgador de ciência também, tem livros magníficos. Um grande divulgador de ciência, exatamente. Fez um trabalho Conselhos aos Jovens Cientistas, é um livro magnífico, que está de resto em português e editado no Brasil. Olha, sobre outros Nobel que poderiam ter sido e não foram, em particular na física, fala-se o César Lattes e outros que estudaram partículas, estudaram física nuclear e que deram o prémio Nobel a trabalhos em que eles participaram e eles não ganharam. Tens opinião sobre isso? Eu tenho. O ano passado, inclusive, nós fizemos uma bela exposição dentro do Congresso Nacional sobre o centenário do César Lattes, que foi um grande físico experimental brasileiro. A gente continua achando, e os documentos mostram isso, que ele teria sido injustiçado no Prêmio Nobel. Ele fez de 1940 em torno de 1950. É coautor do trabalho, não é? Com o Cécio Powell e o Giuseppe Occhialini, que era um grande físico italiano. Eles fizeram o trabalho em conjunto, publicaram em conjunto, e o prêmio só foi para o físico britânico. O César Lattes depois fez um trabalho muito importante também nos Estados Unidos, de detecção do méson chamado artificial, junto com o Eugene Gardner. Ele foi indicado 7 vezes para o Prêmio Nobel, mas não recebeu. O Einstein também indicou o Marechal Rondon, para o Prêmio Nobel da Paz. Sim. Depois, em 1925, mas também não foi indicado. Portanto, o Brasil está à espera de um prémio Nobel. Tu vês a possibilidade de algum cientista no Brasil, quer dizer, há alguns brasileiros também nos Estados Unidos, não é? Que são cientistas famosos. Mas vês alguma possibilidade no futuro próximo de haver um laureado Nobel brasileiro? Eu acho que sim. Agora, eu relativizo um pouco essa questão, que você sabe, né, e todos sabemos, que a questão do Prêmio Nobel também tem muitas escolhas políticas e muitos vieses por trás dessa escolha, né? E tem interesses, tem nacionalidades, obviamente a influência dos países em torno disso. Por exemplo, tem países também do Extremo Oriente, como a China, que tem praticamente... Quase não tem prêmios Nobel, não é? E, no entanto, tem uma pujança científica. Inclusive economia, quer dizer, o país que tem a economia mais pujante do mundo, os prêmios Nobel vão para outras nacionalidades. Então, eu acho que tem um viés no Prêmio Nobel, certamente, também na física, embora menor do que em outras áreas, mas fica sempre uma certa sensação incômoda que o Brasil não tenha um Prêmio Nobel no sentido estrito do termo, embora já tenha brasileiros que ganharam, inclusive no IPCC, mas tem alguns que nós achamos que foram injustiçados, como o César Lattes. Fazem parte do grupo do painel internacional das alterações climáticas, estão lá brasileiros, não é? Mas é um grupo muito grande. Tem 12 brasileiros. Mas é um grupo muito grande, é um grupo de, sei lá, centenas de pessoas, não é? Estás otimista quanto ao futuro da ciência brasileira? Olha, eu sou sempre otimista. Nós estamos vivendo um momento difícil. Eu acho que o governo atual, do qual eu inclusive lutei muito por ele, né, para superar aquela fase do negacionismo do governo anterior,
mas fizemos uma bela Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia no ano passado, mas até agora as políticas ainda estão bem aquém do que deveria. A gente tem um potencial enorme no Brasil. A ciência brasileira tem muita força, tem uma distribuição por todo o território nacional. Em várias áreas. Eu conheço. Teve uma vacina da Covid feita no Brasil? Está sendo produzida ainda, não foi feito, não chegou no estágio final ainda, né? Mas nós temos instituições importantíssimas, como a Fiocruz e o Instituto Butantan, que tem uma tradição de produção De vacinas. brasileira para o Brasil. Muito bem, Eldeu, chegamos ao fim do nosso tempo. Foi um prazer ter-te comigo e com o David neste nosso podcast. Eu acho que é a altura de intensificarmos as relações com o Brasil e qualquer dia vais-nos sugerir outros nomes de cientistas brasileiros, divulgadores da ciência, para podermos, enfim, mantermos o intercâmbio em português sobre a ciência entre Portugal e o Brasil. Parabéns pelo teu trabalho, muito obrigado por ter estado connosco. E até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Muito obrigado a todos vocês, e isso que você disse, eu acho que é importante estreitarmos muito mais as relações com Portugal, inclusive no domínio da ciência. Muito obrigado e um abraço a todos. Um grande abraço, Eldeu. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.